Piratas são o mal e a marinha é a justiça? Esses rótulos foram passados por todas as gerações tantas e tantas vezes, mas os valores são diferentes para crianças que não sabem o que é paz e para crianças que não têm ideia do que é uma guerra. Aqueles que terminam no topo têm o direito de reescrever o que é certo ou errado. Esse foi o discurso de Don Quixote do Flamengo durante a guerra de Marineford. Você quer conhecer a história desse vilão de One Piece? Confira aqui, depois da vinheta. Tudo começou há 41 anos antes dos acontecimentos atuais de One Piece. Na terra de Marijoá, sendo descendente de uma das famílias reais que formaram o governo mundial, nascia o Tenryubito Don Quixote do Flamengo. Até os 8 anos de idade, Doffy, como é chamado, viveu os maiores luxos que alguém poderia ter no mundo de One Piece, considerando que ele fazia parte da elite mundial. Mas até que seu pai, o Don Quixote Homem, decidiu que não queria ter mais essa vida de dragão celestial. Queria uma vida normal, longe da podridão dos Tenryubitos. Assim, sua família foi expulsa de Marijoás e passaram a viver como pessoas normais. A adaptação para Doflamingo foi extremamente difícil, pois o abismo entre a vida de um Tenryubito e de uma pessoa comum é enorme no mundo de One Piece. Doflamingo ainda chamava as outras pessoas de plebeus e esperava que eles se curvassem diante a ele, por exemplo. E foi a partir desse ponto que as coisas começaram a mudar. Apesar de Homem ter renunciado ao seu título de nome mundial, as pessoas ao redor ainda haviam ressentimentos com sua família, devido aos terríveis feitos dos Tenryubitos contra pessoas normais durante todos esses anos. Até que essas pessoas resolveram incendiar a mansão da família Don Quixote, o que os fez perder tudo e eles tiveram que morar no meio do lixo a partir desse dia. É incrível como a família foi das melhores condições de vida possíveis às piores em tão pouco tempo. Eles estavam em condições tão ruins que o Doflamingo e seu irmão, Don Quixote Rocinante, chegaram a ter que revirar latas de lixo para conseguir encontrar comida e sobreviver. Com a família não aguentando mais viver nessas condições, Homem pediu ajuda aos dragões celestiais para que os aceitassem de volta, mas é claro que isso não deu certo. Eles foram rejeitados, e para piorar a situação, devido às péssimas condições de vida, a mãe de Doflamingo adoeceu e acabou falecendo. Isso tudo começou a afetar a mente de Doflamingo, até que o garoto atingiu o ápice de seu ódio quando sua família foi atacada e linchada pela população local, por serem ex-nobres mundiais. Foi nesse momento que Doflamingo despertou o seu Haki do Rei, derrubando todos os seus agressores e jurou que daria o troco neles. Doflamingo começou a culpar o seu pai por tudo isso, já que se ele não tivesse renegado seu título de nome mundial, nada disso teria acontecido e sua mãe ainda estaria viva. Tal conflito na mente do jovem garoto o fez ingressar num caminho sombrio. Um tempo depois, Doflamingo conheceu Trebol, Vergo, Pika e Diamante. Para impressioná-los, ele demonstrou sua habilidade de conjurar o Haki do Conquistador, o que encantou o Trebol e o fez acreditar que Doffy era um escolhido do céu. E foi nesse momento que Doflamingo comeu a Ito Ito no Mi, a sua poderosa fruta dos fios. Além da fruta, o Trebol deu uma pistola ao garoto, dizendo que com esses poderes ele poderia se vingar de quem ele quisesse. E não deu outra. Doflamingo decidiu se vingar do seu próprio pai, o matando com a pistola. Seu irmão Rocinante suplicou para que Doflamingo não o fizesse, mas não teve jeito. Doflamingo matou seu próprio pai e levou sua cabeça para Marijoá numa tentativa de agradar os Tenryubitos e retomar o seu título como nobre mundial. A tentativa foi falha novamente, pois a família Don Quixote já estava marcada pelos Tenryubitos como traidores, e foi nesse ponto que Doflamingo se irritou tanto que jurou se vingar dos Tenryubitos. Um ponto interessante é que o Doflamingo tem conhecimento sobre os segredos do governo mundial e dos Tenryubitos. Assim, quando ele conseguiu fugir de Marijoás, ele levou com ele uma arma muito poderosa que pode ser usada contra os seus inimigos, o conhecimento, já que caso esses segredos que Doflamingo sabe vazem, pode ser o fim do governo mundial e dos privilégios dos dragões celestiais. Após voltar ao North Blue, Doflamingo encontrou Trebol e seu bando, que imediatamente o elegeu como seu líder, prometendo que não deixariam com que nada atrapalhasse seu caminho de vingança. O grupo foi realizando alguns feitos normais de pirata, mas sempre marcados de muita violência e destruição. Doflamingo esteve presente na execução de Roger, inclusive, com seu imenso sorriso de arrogância, pois provavelmente Doffy já estava calculando seus próximos passos na nova era dos piratas. Após muitos anos, Doflamingo finalmente se reencontrou com seu irmão Rocinante. Nessa época, o Vergo já estava infiltrado na marinha, ou seja, o título de Coração do bando estava livre e foi assumido por Rocinante. No ano seguinte, o pirata encontrou uma criança de 10 anos, que era ninguém menos que Trafalgar Law. A tripulação viu que o Law estava com a doença do chumbo branco
e acharam que poderia ser contagiosa, mas o Doff os corrigiu e então decidiu manter o LOL junto à tripulação. Ele ouviu a sua história de como ele escapou do massacre da sua cidade natal e sobre a doença. No dia seguinte, Doflamingo anunciou o LOL como o novo membro da tripulação. E LOL disse a Doflamingo que ele morreria em 3 anos por conta da doença. Mas Doff disse que havia uma possibilidade de cura, que seria a Ope Ope no Mi. Se LOL encontrasse a fruta antes de morrer, Doflamingo o curaria e o treinaria para que o garoto se tornasse o seu braço direito no futuro. Algum tempo depois, Sr. Pink encontrou uma carta de Rosinante dizendo que ele havia partido com LOL para encontrar a cura de sua doença. Doflamingo os contactou via Dendemushi e ordenou que eles retornassem para a tripulação, pois ele havia recebido informações sobre a Ope Ope e queria que Rosinante a comesse para curar o LOL. Mas vale lembrar que o Doflamingo não sabia que o seu irmão já tinha uma Akuma no Mi. Doflamingo explicou seu plano para roubar a Ope Ope no Mi, interceptando uma negociação que ia acontecer numa ilha, e pediu que o coração o encontrasse numa ilha próxima 3 dias antes. Nesse ponto, os outros membros da família Don Quixote já suspeitavam que Rosinante era um traidor, um informante da marinha. Mas Doff rejeitou a hipótese, pois ele não queria acreditar que o seu querido irmão poderia ser um traidor do bando. Após a chegada de Doflamingo na ilha, ele logo foi informado por Vergo sobre a traição de Rosinante, que havia roubado a Ope Ope no Mi e pretendia fugir com LOL, mas o Doflamingo impediu, usando a sua gaiola de teias. Rosinante foi espancado pela família Don Quixote e confrontado por Doff, que exigia saber do paradeiro de LOL e a fruta. Mas Rosinante revelou que o LOL já tinha comido a fruta e havia escapado da gaiola com segurança, estando já sob a proteção da marinha. Buffalo e Baby 5, membros da família Don Quixote, conseguiram interceptar uma ligação e obtiveram a informação que a Maria realmente já havia resgatado uma criança. Mas sabemos depois que essa criança não era o LOL, era o X-Drake. Ou seja, a sorte ajudou Rosinante e LOL dessa vez. Doflamingo retirou a gaiola da cidade e partiu para recuperar o LOL. Mas antes, disparou várias vezes contra Rosinante, o matando em uma cena muito triste. O navio da família Don Quixote foi confrontado pelo navio da vice-almirante Tsuru, que os fez recuarem e fugir. Há 10 anos dos acontecimentos atuais, Doflamingo chantageou o governo mundial para obter o posto de Shichibukai, que são os piratas que trabalham, entre aspas, para a marinha em troca de terem sua recompensa congelada. Um dos primeiros grandes feitos de Doff após ter se tornado Shichibukai, e talvez o maior feito e mais cruel de sua vida, foi tomar o poder do reino de Dressrosa. Doflamingo invadiu o reino e rendeu o rei Riku com um pedido de 10 bilhões de berries, em troca de não fazer nada contra o país. Para evitar um conflito que obviamente seria perdido, o rei Riku aceitou e logo após isso começou a recolher o dinheiro de sua população para poder pagar o Doflamingo. Mas mal sabia o rei que tudo isso fazia parte de um plano maior de Doff, já que, na verdade, o que ele queria era que o povo ficasse insatisfeito com o rei para que ele pudesse construir uma imagem heróica de que Doflamingo seria o salvador da população de Dressrosa e assim poder assumir o trono. E foi isso mesmo que ele fez. Além de obrigar o rei a recolher o dinheiro das pessoas, o Doflamingo usou a sua fruta dos fios para controlar o rei Riku, como se fosse uma marionete. Sob o controle do Doff, o rei fez um massacre contra seus próprios cidadãos. A tripulação da família Don Quixote apenas aguardava o momento certo de agir para que pudessem ficar como os heróis que salvaram Dressrosa. Após aparecer como herói e derrotar o rei Riku, o Doflamingo ainda confrontou Kairos, que era um dos soldados mais fortes e mais leais ao rei Riku. Kairos perdeu a sua perna e foi transformado em um brinquedo pelos poderes de Sugar, que é subordinado do Doflamingo. A partir desse momento, vemos toda a crueldade de Doff, visto que ele usou o poder de Sugar para transformar todos aqueles que se opunham a ele em brinquedos. Vale lembrar que quem era transformado em brinquedo mantinha sua memória, mas aqueles que continuavam humanos esqueciam de quem foi transformado em brinquedo para sempre, como se a pessoa nunca tivesse existido. Doflamingo usou o reino de Dressrosa como base para sua fábrica de Smile, a partir da qual teria o seu grande nome no submundo, vendendo-a como armas para diversos poderosos do mundo de One Piece, incluindo o Yonkou Kaido, o qual sabemos o que ele faz com as frutas artificiais. Ponto interessante aqui é que quando o Crocodile foi derrotado em Alabasta, o Doflamingo suspeitou de que na verdade a marinha estava mentindo, não tinha sido ela que havia derrotado o Crocodile. Quando ele descobriu quem de fato derrotou o Crocodile, que foi o Luffy, ele logo se interessou pelo garoto, principalmente pelo fato dele ser um dos D, que certamente o Doff sabe o que significa
e só não revelou até agora. Doflamingo teve pequenas aparições no arco de Jaya e Water 7, mas nada muito duradouro. Ele apenas foi mostrado na reunião do Shichibukai com o almirante da frota Sengoku, na época, né? E na verdade essa foi a sua primeira aparição na série. Cá entre nós, a animação dessa época era horrível, e olha só como ele andava. No arco do arquipélago Sabaody, foi revelado que o Doff era o dono da casa de leilões de escravos, mostrando que o personagem está envolvido com tudo que há de sujo no mundo de One Piece. Na Guerra de Marineford, Doflamingo lutou ao lado da marinha contra os piratas do Barba Branca, obviamente, visto que ele era um Shichibukai, um pirata que trabalhava para a marinha. No combate, Doflamingo só assistiu durante a maior parte. Ele só começou a agir mesmo quando o gigante Little Wars Jr. conseguiu avançar sobre o território da ilha de Marineford, mas o Doff facilmente decepou a perna do gigante como se fosse uma manga sendo cortada, o que demonstrou seu enorme poder já naquela época. Doff também enfrentou o Atmos da tripulação do Barba Branca e na verdade ele fez Atmos atacar seus próprios companheiros usando o poder dos fios. Após o time skip, Doflamingo apareceu no final do arco Punk Hazard após a derrota e sequestro de Caesar Clown, que era responsável por produzir o composto SAD e as frutas Smile. Doff enfrentou e rendeu o Smoker, que era um vice-almirante, facilmente, mas é obrigado a recuar após ser confrontado pelo ex-almirante Aokiji, que facilmente o mataria, pois é muito mais forte. Após isso, já no arco de Dressrosa, Doflamingo havia renunciado do seu cargo de Shichibukai, o que causou um grande caos no mundo. Exércitos em guerra, por exemplo, tentavam desesperadamente entrar em contato com o Doflamingo para que ele continuasse fornecendo seus suprimentos, mas não conseguiam. Doflamingo tinha algo que seria do interesse de Luffy, que era a Mera no Mi, a fruta que pertencia a Portgas de Ace, que era o irmão de consideração de Luffy. A fruta era um prêmio para quem fosse o vencedor do Coliseu organizado pelo Doflamingo em Dressrosa. A trama do arco segue desenrolando do ponto de vista do Chapéu de Palha, que conseguiram destruir a fábrica de Smiles, reverter os poderes de Sugar, fazendo com que os humanos que haviam sido transformados em brinquedos voltassem ao normal, e por fim, a derrota de Doflamingo, após um combate contra o Gear Force de Luffy e Law. Finalmente o Império do Joker caiu. Ele foi preso por Tsuru em Impel Down. Vale lembrar que a Tsuru foi a mesma marinheira que perseguia essa tripulação anos atrás, na época do Rocinante. E no nível 6 da prisão de Impel Down, onde ficam os piores e mais perigosos prisioneiros do mundo, Doflamingo está acorrentado numa cela solitária até hoje. É aqui que acontece uma das melhores cenas do personagem. Ele se questiona o porquê dele estar numa cela solitária. Se era pelo fato de haver alguém de cima, se referindo aos Tenryubitos, desejando assassinar o Doflamingo com medo de que ele contasse os segredos de Marijoa. Essa foi a história de Doff da forma mais resumida possível. Até o momento, é claro. Porque essa pequena cena me fez ter certeza de que o Império de Doff não acabou e ele vai voltar mais forte ainda e o mundo não está preparado para isso. As informações que o ex-Tenryubito possui são a chave para o caos mundial. Por isso vão tentar mantê-lo calado a qualquer custo. Afinal, ele é o demônio celestial. E os inimigos de deuses são os demônios.